Juliana pensou que pedir uma dança a um estranho seria o suficiente para salvar o que restava do seu orgulho naquela noite. Ela não sabia que o homem que estava sentado sozinho naquela mesa do canto não era o tipo de pessoa que se aborda por impulso, e muito menos o tipo que aceita pedidos por compaixão. Ele não apenas intimidava, ele era a espécie de presença que altera a temperatura de uma sala sem precisar se mover, que faz seguranças endireitarem a postura e garçons escolherem outro caminho quando passam perto. Renan Andrade inspirava respeito da maneira mais silenciosa e mais absoluta possível, e Juliana, com os joelhos bambos e o coração disparado, havia caminhado diretamente até ele sem saber nada disso. Ela havia pedido apenas uma dança. Ela não sabia que acabara de garantir a proteção do homem mais perigoso de Curitiba. E agora, tentar sair dessa história podia ser a escolha mais arriscada que ela jamais faria. Se você quer ver como um único segundo de desespero pode ser o começo de uma vida completamente diferente, fica comigo até o final. Clica no joinha agora e me conta nos comentários. Você já teve que pedir ajuda a um estranho num momento de aperto? Quero ler a sua história lá embaixo. As luzes do pronto-socorro do Hospital Regional de Campinas tinham aquele tom amarelado cansativo que não muda de dia nem de noite, mantendo tudo numa espécie de estado permanente de esgotamento. Juliana Fonseca atravessou o corredor cheio com os movimentos de quem já repetiu aquele caminho centenas de vezes. Sem pensar, sem hesitar, deixando o corpo fazer o que a mente exausta já não conseguia mais comandar com atenção. Overdose no leito 3, acidente de trabalho no leito 6, criança com febre alta esperando na pediátrica. O jaleco estava amassado desde o início do segundo turno, e o cabelo castanho escuro, preso num coque que havia começado o dia impecável, agora pendia levemente para o lado, rendendo-se à gravidade e ao peso das horas. Ela tinha 34 anos, e se sentia uma mulher muito mais velha do que isso. Juliana, preciso de você na sala de trauma, gritou o Dr. Carvalho do outro lado da ala, com aquele tom específico que não precisava de explicação. Ela já estava em movimento antes mesmo de processar as palavras. O corpo respondendo no piloto automático que a medicina de emergência constrói em quem trabalha nesse ritmo por tempo suficiente. Era esse o ritmo que ela conhecia, o único que ainda fazia sentido. O trabalho exigia tudo dela e não fazia perguntas. O trabalho não mentia. O trabalho não desaparecia do dia para a noite levando embora os sonhos que ela havia colocado em pausa por amor a um homem que não merecia um único segundo de sacrifício. O paciente era um homem de meia idade, vítima de um desabamento em obra, hemorragia interna, pressão caindo. As mãos de Juliana se moviam com precisão mesmo enquanto o pensamento vagava para a pilha de contas em cima da pia da cozinha do apartamento que ela estava perdendo. O aviso de despejo colado na porta. Os extratos do financiamento estudantil que ela não conseguia se forçar a abrir. Ela havia estado tão perto de concluir a especialização, de se tornar médica assistente, de ter uma carreira de verdade em vez de apenas uma forma de sobrevivência. Então Marcos entrou na sua vida com aquele sorriso largo e aquela maneira de fazer tudo parecer simples e inevitável, e a convenceu de que os sonhos podiam esperar, que o amor era mais urgente do que qualquer diploma, que confiar nele era o investimento mais inteligente que ela poderia fazer. Essa confiança custou a ela R$58 mil e 3 anos da sua vida. Temos pulso, anunciou o Dr. Carvalho, e a equipe inteira soltou o ar ao mesmo tempo. Juliana deu um passo para trás, tirando as luvas com movimentos lentos. As mãos tremiam levemente e não era por causa do trauma na maca. Ela já havia enfrentado casos muito mais graves e permanecido completamente firme. O tremor vinha de um lugar mais fundo, do espaço vazio onde o futuro dela costumava morar. Você tá parecendo que não dorme há 3 dias, disse Camila, aparecendo ao lado dela com uma barrinha de proteína e a franqueza afetiva de quem acompanhou a dissolução de um casamento de camarote. Quando foi a última vez que você comeu? Ontem. Talvez anteontem. Juliana aceitou a barrinha sem entusiasmo. Peguei mais um turno na semana que vem. A Renata tá cobrindo pra mim na quarta. Você tá se destruindo. Eu tô me tirando de uma buraco.
Juliana abriu a embalagem, o chocolate amargo como tudo o mais na sua vida naquele período. 58.000 não se pagam sozinhos. A expressão de Camila amoleceu com aquela compaixão específica que Juliana havia aprendido a odiar. Não porque não fosse genuína, mas porque todo aquele pó vinha acompanhado da lembrança implícita de que ela deveria ter visto o que estava acontecendo muito antes de acontecer. O Marcos é quem devia estar pagando. Ele é quem fez isso. Ele é insolvente. As palavras soaram como cinzas na boca. Sem bens, sem salário penhorável. O advogado disse que eu podia gastar mais 40.000 tentando recuperar o dinheiro, ou podia aceitar a realidade. Juliana forçou outra mordida na barrinha. A realidade é mais barata. A realidade não deveria ser isso. Mas o que mais ela tinha? O apartamento que estava perdendo nunca havia sido realmente dela. Era o gosto do Marcos. O mobiliário do Marcos. A imagem cuidadosamente construída de um sucesso que havia sido sempre fumaça e espelho. As amigas foram se afastando durante o casamento, cansadas de assistir às desculpas que ela inventava para cobrir os comportamentos dele, cansadas de empréstimos que nunca voltavam, cansadas das manchas no braço que ela atribuía a tombos no trabalho. A única coisa que Marcos não havia conseguido levar era o seu registro de enfermeira. Tudo o mais, a poupança, o crédito, o fundo de especialização, o sentido de si mesma, havia sido desmontado sistematicamente ao longo de 3 anos de manipulação e violência financeira. Vai para casa, disse o Dr. Carvalho, aparecendo com um prontuário e a autoridade gentil que o tornava um excelente chefe de plantão. Você já está aqui há 15 horas. A gente te chama se precisar. Casa. A palavra soou estranha. O apartamento que não era mais dela, no prédio em que o síndico já havia mostrado a unidade para 2 futuros inquilinos. Ela havia passado o horário de almoço ligando para lugares mais baratos, cada um deles menor, mais longe do hospital, exigindo um depósito que ela não tinha condições de reunir. Juliana se trocou no vestiário, trocando o jaleco por calça jeans e uma blusa de moletom que havia conhecido dias melhores. No espelho, uma estranha olhou de volta para ela. Olheiras profundas sob olhos castanhos, maçãs do rosto salientes demais por causa das refeições puladas, aquele cansaço específico de quem funciona no limite há tempo demais. Ela estava exausta de estar exausta. O ar fresco de outubro a acordou um pouco quando saiu pela entrada lateral do hospital. O carro estava na oficina, mais uma despesa que ela não podia custear, então caminhou até o ponto de ônibus com o casaco fechado contra o vento. A cidade se movia ao redor dela com a energia de uma sexta-feira à noite. Pessoas indo para bares e restaurantes, para vidas que incluíam leveza e risos, para futuros que não haviam sido roubados por alguém que prometeu amá-las. O ônibus atrasou. Claro que sim. Juliana abriu o aplicativo do banco e encarou o número que havia se tornado dolorosamente familiar. R$ 382. Era o que restava da sua vida depois que Marcos esvaziou a conta conjunta na manhã em que entregou os papéis de divórcio. Ela deveria ir para casa, esquentar uma sopa, dormir, repetir tudo no dia seguinte. Em vez disso, se viu andando para além do ponto de ônibus, descendo a Avenida 7 de Setembro em direção àquela parte do centro, onde as luzes eram mais quentes e a música escapava pelas portas entreabertas dos bares. Ela não sabia exatamente o que estava procurando. Talvez apenas a prova de que ainda estava viva, de que ainda era capaz de sentir alguma coisa além de esgotamento e vergonha. O salão no ar ocupava o andar térreo de um prédio histórico que havia sido reformado com inteligência, preservando os arcos de pedra e os vitrais originais, enquanto adicionavam um interior moderno em madeira escura e iluminação âmbar. Juliana havia passado na frente daquele lugar dezenas de vezes, mas nunca havia entrado. Era caro demais, sofisticado demais, um lembrete permanente da vida que Marcos havia prometido e nunca entregado. Naquela noite, ela empurrou a porta e entrou. O interior era todo madeira envelhecida e luz baixa. Um quarteto de jazz tocava algo lento e melancólico no canto do salão. Pessoas bem vestidas se agrupavam no bar e se espalhavam pelas mesas,
com aquela leveza de quem não conta centavos nem acorda no meio da noite, calculando quantos turnos ainda faltam para não perder o teto. Juliana sentiu imediatamente que estava fora do lugar com a calça jeans desbotada e a blusa de moletom surrada, mas a recepcionista sorriu com gentileza genuína e a conduziu em direção ao bar sem nenhum julgamento visível. Ela pediu uma dose de vodka com tônica, mais barata que vinho e mais forte que cerveja, e encontrou um banco vazio na extremidade do balcão onde podia observar o salão sem ser notada. O álcool queimou de forma agradável, aquecendo o lugar frio que havia se instalado no centro do peito dela. Uma dose. Apenas um momento de fingir que era outra pessoa. Alguém cuja vida não havia implodido. Alguém que pertencia a um lugar como aquele. Essa fantasia durou exatamente o tempo que levou para ela ver Marcos. Ele estava perto do centro do bar, o braço em volta de uma mulher que Juliana não reconheceu. Mais jovem, loira, usando um vestido que custava mais do que o aluguel mensal dela. Marcos ria de algo que a mulher havia dito, a cabeça jogada para trás naquela performance de alegria que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos, o mesmo riso que usava quando convencia Juliana a assinar contratos, a adiar a especialização, a confiar nele com tudo que ela havia construído. A vodka se transformou em ácido no estômago dela. Ele estava bem. Esse era o pior detalhe. Ele estava saudável, feliz, completamente livre de qualquer peso pelo rastro de destruição que havia deixado para trás. O terno era novo. Ela reconhecia o corte, o tecido caro que ele sempre cobiçou, mas dizia que não podiam pagar. O relógio no pulso captou a luz do salão, dourado e pesado, valendo provavelmente mais do que a dívida que ele havia deixado para ela afundar. Enquanto Juliana trabalhava dobrado e contava cada real, ele simplesmente havia seguido em frente. Nova mulher, nova vida, nova performance do homem bem-sucedido que ele nunca havia sido de verdade. As mãos dela tremeram enquanto pousava o copo no balcão. Ela deveria ir embora, escorregar pela saída antes que ele a notasse, antes que aquela noite ficasse ainda pior do que já estava. Mas o corpo congelou, cada músculo travado na paralisia de encarar o homem que havia roubado o seu futuro e não demonstrava nenhum sinal de carregar qualquer culpa por isso. Então os olhos de Marcos encontraram os dela através do salão. A expressão dele vacilou. Surpresa, irritação, algo que poderia ter sido culpa se ele fosse capaz de sentir qualquer coisa além de conveniência. Ele sussurrou algo para a loira sem desviar o olhar de Juliana, e ela conseguia ler o cálculo acontecendo por trás dos olhos dele. Ela ia criar uma cena? Ia constrangê-lo na frente da nova conquista? A Juliana de antes teria desviado o olhar e saído em silêncio, envergonhada da própria presença no espaço dele. Mas a Juliana de antes havia morrido em algum lugar nos escombros do casamento, e o que restava estava cansado demais para se preocupar com o conforto de Marcos. Ele começou a se mover em direção a ela. A loira o seguia com uma expressão de curiosidade mal disfarçada. O coração de Juliana batia com força contra as costelas. Ela não estava pronta para aquele confronto. Não tinha energia para as desculpas dele ou para a crueldade casual disfarçada de preocupação, que era a especialidade de Marcos. Os olhos dela varreram o salão em busca de uma saída, uma rota de fuga, qualquer coisa que a impedisse de enfrentar aquilo sozinha e diminuída. Foi então que ela viu o homem na mesa do canto. Ele estava sentado sozinho, um copo de uísque à sua frente, a atenção voltada para um documento que lia com o tipo de foco que sugeria estar acostumado a não ser interrompido. Cabelo escuro, traços marcados, um terno que se encaixava no corpo como se houvesse sido desenhado exclusivamente para ele. Havia algo naquele homem que era diferente de todos os outros no salão. Uma imobilidade, uma força contida que tornava o espaço ao redor dele carregado de uma tensão que Juliana sentiu mesmo à distância. Ela deveria ter reconhecido isso como um aviso. Em vez disso, reconheceu como uma tábua de salvação. Ela se levantou, cruzou o salão e parou diante da mesa dele antes que o bom senso pudesse alcançá-la. "Preciso que você finja me conhecer", ela disse, a voz mais firme do que se sentia. "Por favor,
Só por alguns minutos. O homem ergueu os olhos do documento lentamente, e o fôlego de Juliana prendeu na garganta. Os olhos dele eram escuros, quase negros na iluminação baixa do salão, e carregavam uma intensidade que a fez querer dar um passo para trás. Aquilo havia sido um erro. Ela havia escolhido o estranho errado. Alguém perigoso, alguém que não pertencia ao tipo de favores que pessoas comuns pediam. Sente-se, ele disse, a voz baixa e controlada, carregando um sotaque que ela não conseguiu identificar com precisão. Algo do sul do Brasil, mas polido por anos de outra coisa por cima. Juliana sentou antes que a coragem desaparecesse por completo. Obrigada. Meu ex-marido está aqui, ele está vindo na minha direção, e eu não consigo. As palavras saíram atropeladas, desesperadas e sem filtro. O olhar do homem deslizou por cima do ombro dela com a atenção focada de um predador, identificando uma ameaça no ambiente. Quando voltou para o rosto de Juliana, havia uma pergunta nos olhos dele, afiada e avaliadora. Você quer que ele pense que você seguiu em frente? Não era uma pergunta de verdade. Sim, eu sei que é patético. Eu sei que não muda nada, mas eu... Juliana. A voz de Marcos chegou com aquela cordialidade fabricada que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. Que surpresa te encontrar aqui. Não esperava mesmo. O estranho não mudou a expressão, mas algo se alterou no ar ao redor dele. Ele se levantou com uma fluidez que sugeria força controlada e se posicionou ao lado de Juliana, com uma proximidade que era simultaneamente protetora e possessiva. Renan Andrade, ele disse, estendendo a mão com a autoridade casual de alguém acostumado a ser reconhecido. Acho que não nos conhecemos. Marcos apertou a mão com um sorriso vacilando nas bordas, e Juliana observou algo passar entre os dois homens. Uma avaliação silenciosa que durou apenas segundos, mas pareceu carregada de um peso que ela não conseguia nomear. Marcos Pereira, disse o ex-marido, recuperando a compostura com a facilidade de um mentiroso experiente. Juliana e eu fomos casados. Espero que ela tenha te contado tudo sobre mim. A afirmação carregava uma ameaça disfarçada de charme, um recado implícito para Juliana não manchar a imagem que ele fazia questão de preservar. Ela te mencionou, disse Renan, o tom neutro mas os olhos duros. Embora talvez não da maneira que você gostaria. A loira apareceu ao lado de Marcos com curiosidade pouco disfarçada. Marcos, tá tudo bem? Tudo bem, Bruna, ele disse, o sorriso ficando mais tenso. Só encontrei minha ex-esposa, Juliana. Ela é a Bruna Cavalcante. A gente tá junto há alguns meses. Claro que estavam. Provavelmente desde antes de o divórcio ser finalizado. Talvez desde antes de ele protocolar os papéis. Juliana sentiu a vergonha familiar subindo, o padrão antigo de se tornar menor para caber no espaço que Marcos deixava para ela. A mão de Renan encontrou a parte baixa das costas dela, quente e firme através do tecido fino da blusa. O gesto era íntimo e possessivo de uma forma que enviou um choque elétrico pelo braço dela. Que sorte a sua, disse Renan para Marcos, embora o olhar permanecesse em Juliana. Embora seja difícil imaginar o que levaria alguém a se afastar de algo valioso, a perda de um vira o ganho de outro. O polegar dele fez um pequeno círculo nas costas dela, o toque afirmando uma cumplicidade que não existia, mas que parecia completamente real. Marcos enrijeceu. Juliana e eu tivemos nossos problemas. Tenho certeza que ela te contou a versão dela. Não preciso da versão dela, disse Renan, a voz caindo alguns graus de temperatura. Consigo ver tudo o que preciso saber. E o que exatamente isso significa? Significa, disse Renan, a mão ainda firme nas costas de Juliana, que um homem que danifica o que diz amar é um homem que não entende nem o amor, nem o valor. Agora, se você nos der licença, você está interrompendo a nossa noite. A dispensa foi absoluta. O rosto de Marcos ficou vermelho, o maxilar contraindo naquele movimento que Juliana reconhecia dos piores momentos do casamento deles. Os instantes que antecediam a voz erguida, as mãos se fechando em punhos,
Os momentos em que ela havia aprendido a se tornar muito quieta e muito pequena para sobreviver ao que viria a seguir. Mas aqui, neste espaço público, com a proteção daquele estranho ao lado dela, a raiva de Marcos não tinha para onde ir. A Bruna estava observando. Outros frequentadores do salão haviam se virado discretamente para acompanhar o confronto. Qualquer controle que Marcos havia exercido sobre Juliana em privado não tinha poder algum naquele lugar. Isso não terminou, disse Marcos à ameaça mal velada. Sim, disse Renan com tranquilidade. Terminou. Havia algo no tom dele que fez Marcos recuar fisicamente. Juliana observou o rosto do ex-marido percorrer toda uma sequência de emoções, raiva, cálculo, incerteza, e então, pela primeira vez desde que ela o conhecia, algo que se parecia inequivocamente com medo. Marcos virou as costas sem dizer mais nada, e a Bruna o seguiu com perguntas que Juliana não conseguiu ouvir. Eles deixaram o salão completamente. O recuo de Marcos foi tão absoluto que Juliana quase não conseguiu acreditar que havia acontecido. Ela havia esperado sentir triunfo. Em vez disso, sentiu o chão se dissolver embaixo dos pés, tremendo com a adrenalina e o alívio e o terror tardio de tudo que havia acabado de acontecer. Respira, disse Renan, guiando-a de volta para a mesa e para a cadeira ao lado da dele. Você está segura? Eu nem sei seu nome, disse Juliana, a absurdidade da situação finalmente alcançando-a. Você poderia ser qualquer pessoa, eu apenas. Eu vi ele com ela, com aquele sorriso, e eu não consegui. Você não conseguia deixá-lo ganhar. Renan terminou a frase. Eu entendo. Ele sinalizou para o barman com um gesto mínimo, e momentos depois um copo d'água apareceu na frente de Juliana, ao lado da vodka com tônica esquecida. Renan esperou enquanto ela bebia, com uma paciência absoluta que parecia parte da sua natureza. Me desculpa, disse Juliana quando conseguiu falar de novo. Foi inadequado da minha parte. Eu não deveria ter te envolvido no meu problema. Você pediu ajuda. Eu ofereci. A expressão de Renan permaneceu ilegível. Embora eu suspeite que você tenha algumas perguntas sobre por que um estranho interviria de forma tão completa numa situação que não era da sua conta. O pensamento passou pela minha cabeça. Talvez eu não goste de valentões, disse Renan. Ou talvez eu tenha reconhecido em você algo que merecia ser defendido. Ele ergueu o copo, o uísque captando a luz âmbar do salão. Ou talvez eu simplesmente estivesse entediado, e a arrogância do seu ex-marido tenha ofendido a minha noite. Apesar de tudo, Juliana sentiu um sorriso tentando se formar nos cantos da boca. Qualquer uma dessas versões é melhor do que a verdade, que é que eu sou uma mulher desesperada que abordou um estranho porque não tinha coragem de enfrentar o ex-marido sozinha. Essa é uma interpretação, concordou Renan. A outra seria que você é uma mulher que reconheceu uma oportunidade e teve coragem suficiente para aproveitá-la mesmo com medo e incerteza. Os olhos dele encontraram os dela, firmes e avaliadores. A maioria das pessoas não tem esse tipo específico de bravura. A maioria das pessoas que trabalha em medicina de emergência não tem escolha, disse Juliana, surpreendendo a si mesma com a honestidade da resposta. Você aprende a tomar decisões rápidas quando a vida de alguém depende disso. O hábito acaba transbordando para outras áreas. Você é médica? Enfermeira. Estava me especializando para virar assistente médica. A admissão veio mais fácil do que ela esperava. Ou estava, antes de tudo desmoronar. Renan inclinou levemente a cabeça, como se ela houvesse confirmado algo que ele já suspeitava. O que aconteceu com a sua especialização? A pergunta era direta, sem a falsa simpatia que ela havia aprendido a odiar nas pessoas que conheciam a história. Não havia pena na voz dele. Apenas curiosidade genuína e uma atenção que parecia total. Juliana se viu respondendo com uma honestidade que não havia conseguido oferecer, nem para as amigas mais próximas. Meu ex-marido me convenceu a pausar tudo. Ele tinha uma oportunidade de negócio, disse ele. Incorporação imobiliária, algo que ia nos deixar em boa situação financeira se eu apenas o apoiasse por 1 ano ou 2.
Ela deixou uma pausa pequena, suficiente para o peso da ironia assentar. Assinei contratos, esvaziei a minha poupança, peguei turnos extras para cobrir as despesas enquanto ele construía o império dele. Então um dia cheguei em casa para um apartamento vazio e os papéis de divórcio em cima da bancada. O negócio havia falido. As dívidas eram reais. E eu fiquei com 58 mil reais de obrigação e sem nenhum diploma para mostrar. Ela esperou pelo julgamento, pela pergunta inevitável de como ela havia sido tão ingênua, tão confiante, tão incapaz de enxergar o que estava na frente dos seus olhos. Em vez disso, Renan disse: abuso financeiro é uma forma particularmente cruel de violência. Ele não rouba apenas dinheiro, rouba futuros, opções, a capacidade de escapar. Ele falou com a certeza de alguém que entendia dinâmicas de poder de uma maneira que ia além da teoria. O seu ex-marido é um covarde que transformou a sua confiança em arma. Isso não é um reflexo da sua inteligência. É um reflexo do caráter dele. Juliana sentiu algo rachar no peito, alguma parede que ela havia erguido para conter a vergonha. Todo mundo acha que eu deveria ter percebido antes, que deveria ter me protegido, que não deveria ter sido. Tão confiante? Renan interrompeu. As pessoas que nunca experimentaram manipulação sistemática não entendem como ela funciona. Predadores são habilidosos em identificar e explorar vulnerabilidades. Você não é fraca por ter sido o alvo. Você é forte por ter sobrevivido. A última palavra pousou sobre ela como algo físico, quente e inesperado. Aquele estranho, aquele homem que ela mal conhecia, havia a defendido com mais completude em 20 minutos do que qualquer pessoa havia feito em 3 anos. Por que você está sendo tão gentil comigo? Juliana perguntou, a confusão genuína colorindo a voz dela. Você não me conhece. Eu interrompi a sua noite, te envolvi num problema que não era seu. Talvez eu enxergue valor em defender pessoas que merecem ser defendidas, disse Renan. Ou talvez... Ele pausou, algo próximo de um humor seco atravessando os traços dele. Eu genuinamente não tenha gostado do seu ex-marido e tenha apreciado assistir ele bater em retirada. Dessa vez, o riso de Juliana foi real. Breve, mas real, o primeiro em semanas que não soou oco. Ele correu bem rápido, não foi? Ele reconheceu uma situação que não podia controlar, disse Renan, o olhar tornando-se contemplativo. Homens como Marcos Pereira estão acostumados a exercer poder sobre pessoas que não podem revidar. Quando confrontados com alguém que se recusa a ser intimidado, eles desmoronam. Você não é exatamente uma presença tranquilizadora, Juliana observou. Até eu fiquei um pouco com medo quando você se levantou. Bom, disse Renan simplesmente. O medo mantém as pessoas honestas. Previne que tomem decisões das quais vão se arrepender. A afirmação deveria tê-la alarmado. Estranhamente, ela a encontrou quase reconfortante. Havia algo refrescante na diretividade de Renan, na ausência total de pretensão. Ele não estava tentando tranquilizá-la nem minimizar o que havia acontecido. Estava simplesmente dizendo a verdade como a enxergava. Obrigada, disse Juliana finalmente. Por tudo. Renan terminou o uísque pousando o copo vazio com precisão cuidadosa. De nada. Ele pausou um momento, algo mudando levemente na postura dele. Embora eu suspeite que você esteja se perguntando por que um estranho seria tão eficaz em situações de intimidação, o pensamento ocorreu. Digamos que estou acostumado a conversas difíceis em situações complicadas. O sorriso dele não chegou aos olhos. Eu trabalho com aquisições e negociações. As pessoas frequentemente tentam se aproveitar. Aprendi a desencorajar esse comportamento. Era uma não-resposta embrulhada em linguagem corporativa, mas Juliana não insistiu. Qualquer que fosse o trabalho de Renan Andrade, ele lhe havia dado uma espécie de presença que fazia homens como Marcos recuarem sem precisar de luta. Devo ir, disse Juliana, mesmo sem ter vontade real de deixar aquela bolha quente e segura onde alguém havia de fato tomado partido dela. Você já fez mais do que suficiente, e tenho certeza que tem coisas melhores a fazer do que dar suporte a uma mulher em colapso.
Você não está em colapso, disse Renan. Você é alguém reconstruindo depois de uma destruição. Há uma diferença. Ele se levantou quando ela se levantou, um gesto antiquado de cortesia que a surpreendeu. Embora eu queira te perguntar uma coisa antes de você ir. Juliana parou com o casaco na metade do caminho. O quê? Você gostaria de jantar comigo amanhã à noite se não estiver de plantão? A pergunta caiu como uma pedra em água parada, enviando ondulações por todas as defesas cuidadosamente construídas de Juliana. Você quer me levar para jantar? Eu acho você interessante, disse Renan, como se isso explicasse tudo. E suspeito que haja muito mais na sua história do que você me contou esta noite. Gostaria de ouvir se você estiver disposta a compartilhar. Juliana deveria dizer não. Aquele homem era um estranho, possivelmente perigoso, certamente envolvido em coisas que ela não compreendia. Ela deveria agradecê-lo mais uma vez e ir embora, e nunca mais olhar para trás. Em vez disso, se ouviu dizer: termino às 6 da manhã. Posso te encontrar depois. O sorriso de Renan foi sutil, mas genuíno, e mudou o rosto dele de uma maneira que Juliana sentiu em algum lugar que preferia não nomear. Vou mandar um carro para você. Onde devo pedir que passe? Entrada de emergências do hospital regional. Ele tirou o celular do bolso do terno, elegante e discreto, e fez uma anotação. 19 horas. Lugar tranquilo, sem formalidade. Fique à vontade. Você tem muita confiança de que eu vou aparecer, Juliana observou. Você veio até mim quando precisou de ajuda, disse Renan. Isso sugere que você é alguém que arrisca quando a situação exige. Estou apostando que vai arriscar desta vez também. Ele não estava errado. Apesar de todos os pensamentos racionais gritando cautela, Juliana queria vê-lo de novo. Queria entender o homem que a havia defendido sem hesitação, que havia falado sobre a crueldade do ex dela com uma certeza casual, que havia a olhado, exausta e mal vestida, e decidido que ela merecia o tempo dele. 19 horas. Ela concordou. Mas me reservo o direito de mudar de ideia. Claro. Renan estendeu a mão e Juliana a tomou, sentindo a força no aperto, o poder controlado que sugeria que ele estava acostumado a ser obedecido. Até amanhã, Juliana. Ela deixou o salão no ar com a cabeça girando, o ar fresco de outubro afiado contra as bochechas quentes. O ponto de ônibus ficava a uma quadra, mas ela caminhou devagar, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Um estranho a havia defendido, havia enxergado valor nela quando ela mal conseguia enxergar em si mesma. Havia-a olhado cansada e endividada, e com roupa de desconto, e decidido que era interessante o suficiente para merecer um jantar. Era provavelmente uma ideia horrível. Ele podia ser qualquer coisa, um manipulador, alguém que colecionava mulheres vulneráveis e as descartava como Marcos havia feito. A escolha inteligente seria ignorá-lo, desaparecer antes de se meter fundo demais em algo que não entendia. Mas Juliana estava cansada das escolhas inteligentes que a mantinham segura e pequena. Cansada de deixar o medo tomar decisões por ela. Cansada da voz na cabeça que soava suspeito como a voz de Marcos dizendo que ela não merecia ser defendida, não merecia ser buscada, não valia absolutamente nada. Renan Andrade havia olhado e visto algo completamente diferente. Talvez ele estivesse mentindo. Talvez aquilo explodisse na sua cara. Ou talvez, apenas talvez, o universo estivesse lhe oferecendo uma chance de parar de correr e começar a lutar de volta. O celular vibrou enquanto ela chegava ao ponto de ônibus. Um número desconhecido. Uma mensagem de texto. Este é o Renan para você ter o meu contato. Se mudar de ideia sobre amanhã, me avisa. De qualquer forma, você não está mais sozinha. Juliana ficou encarando a mensagem com a garganta apertada. Quando havia sido a última vez que alguém havia dito aquilo para ela? Quando havia sido a última vez que ela havia sentido qualquer coisa além daquela solidão esmagadora que se instalou no peito quando Marcos fechou a porta atrás de si? Ela salvou o número e digitou a resposta antes de se arrepender. Estarei lá. O ônibus chegou com o barulho familiar de freios e diesel. Juliana subiu e encontrou um assento perto da janela,
observando a cidade passar enquanto a noite avançava sobre Campinas. Em algum lugar do outro lado da cidade, Marcos estava provavelmente já transformando o encontro de hoje em uma narrativa onde ele era a vítima, pintando Juliana como enciumada ou instável ou desesperada. Que pintasse. Pela primeira vez em 3 anos, a opinião dele não alcançava mais o lugar dentro dela onde as coisas importavam. Renan Andrade, quem quer que ele realmente fosse, o que quer que ele realmente quisesse, havia lhe dado algo que ela havia esquecido que podia sentir. Esperança. O apartamento para o qual ela voltou ainda estava vazio demais. O aviso de despejo ainda estava colado na porta. As contas ainda esperavam na bancada. Nada nas circunstâncias externas havia mudado, mas algo dentro dela havia se deslocado. Alguma parte pequena e teimosa que se recusava a ficar quebrada havia erguido a cabeça e decidido lutar. O sedã preto parou na entrada de emergências do Hospital Regional às 19 horas em ponto, aguardando com a quietude confiante de um veículo que nunca havia precisado procurar vaga na rua. Juliana o avistou pela porta lateral da equipe, e o coração fez aquele movimento desconfortável que ela havia passado o dia inteiro tentando ignorar. Ela havia se convencido pelo menos 4 vezes durante o plantão de que não apareceria, que aquilo era loucura, que ela havia aprendido da maneira mais dolorosa possível o que acontecia quando confiava no julgamento rápido que tinha sobre pessoas. Mas às 18h55 ela estava trocando o jaleco por um vestido. O único que possuía que não era esforegado. Um modelo tubinho azul marinho que havia comprado para uma entrevista de emprego 2 anos atrás e que agora servia como armadura disfarçada de roupa social. O motorista emergiu quando ela se aproximou. Um homem nos seus 50 e poucos anos, cabelo grisalho, postura que sugeria formação militar ou algo equivalente. Ele abriu a porta traseira sem dizer nada além de Senhora Fonseca, com um tom que indicava que ele já sabia a resposta. O interior do sedã cheirava a couro e a um perfume masculino suave e caro. Música clássica tocava por alto-falantes que Juliana não conseguia localizar. Aquilo não era táxi, nem aplicativo. Era o tipo de carro que vinha com motoristas que sabiam não fazer perguntas. Eles cruzaram a cidade enquanto o entardecer se dissolvia sobre Campinas. As ruas familiares dando lugar a bairros que ela conhecia apenas de passagem pelo ônibus. Avenidas arborizadas com casarões restaurados, restaurantes com nomes em italiano e japonês, o tipo de riqueza que se anuncia através da contenção. O carro parou diante de um edifício que parecia a residência particular de alguém abastado em vez de um restaurante. Sem letreiro, sem cardápio na vitrine, apenas um número discreto em bronze ao lado de uma porta verde escura. O motorista abriu a porta dela. O Sr. Andrade está esperando dentro. As mãos de Juliana tremeram levemente enquanto ela pisava na calçada. Aquilo era insanidade. Ela estava entrando num local escolhido por um estranho, provavelmente um restaurante que ela não poderia pagar, nem se vendesse o que restava dos seus pertences, para jantar com um homem que havia confessado operar em áreas que faziam pessoas com ética absoluta se sentirem desconfortáveis. Cada instinto de autopreservação que ela havia desenvolvido nos últimos 3 anos gritava para ela voltar para o carro e ir para casa. Ela atravessou a porta verde assim mesmo. O interior era íntimo e quente, talvez uma dúzia de mesas, iluminação suave, o murmúrio tranquilo de conversas discretas. Uma recepcionista apareceu imediatamente, o sorriso genuíno enquanto conduzia Juliana pelo salão principal e para uma área reservada nos fundos, onde janelas do chão ao teto davam para um jardim interno iluminado por fios de luz dourada entrelaçados entre as plantas. Renan se levantou quando ela entrou, e o fôlego de Juliana travou exatamente como havia travado na noite anterior. No salão no ar, com a iluminação baixa e o caos emocional do encontro com Marcos, ela havia registrado a presença dele mais do que a aparência em si. Aqui, sob a luz suave das velas e das luzes do jardim, ela conseguia vê-lo com clareza. Os traços marcados, o jeito que o terno escuro se moldava ao corpo com a naturalidade de uma segunda pele, a economia de cada movimento que sugeria um controle absoluto de si mesmo
que ela raramente havia encontrado em qualquer pessoa. Juliana, ele disse, o nome ganhando algo mais íntimo no sotaque dele. Fico feliz que você tenha vindo. Fico feliz de ter tido coragem suficiente, ela admitiu aceitando a cadeira que ele puxou para ela, embora ainda esteja decidindo se isso é bravura ou imprudência. Frequentemente a mesma coisa, separadas apenas pelo resultado, disse Renan, voltando para a própria cadeira com aquela fluidez que ela havia notado antes. Você quer vinho? O sommelier daqui é excepcional. Provavelmente não deveria, disse Juliana, e então reconsiderou. Na verdade, sim. Acho que preciso de algo para acalmar os nervos. Renan sinalizou para o sommelier com um gesto tão mínimo que Juliana quase não o viu. Depois falou com o homem num italiano rápido e confiante, o sotaque se moldando à língua com uma facilidade que só vem de anos de prática real. Você fala italiano? Perguntou Juliana quando ficaram sozinhos novamente. Italiano, espanhol, inglês, russo razoável, disse ele com a casualidade de quem está listando habilidades práticas. O meu trabalho exige flexibilidade. Certo, aquisições e negociações. Juliana aceitou a taça de vinho tinto que o sommelier colocou à sua frente, algo encorpado e provavelmente extraordinariamente caro. É o que você disse ontem. É o que eu faço entre outras coisas. Você está sendo deliberadamente vago. Estou sendo adequadamente cauteloso. Renan ergueu a própria taça, o vinho captando a luz da vela. Não te conheço bem o suficiente ainda para te confiar especificidades, e você não me conhece bem o suficiente para lidar com elas sem medo. A honestidade foi desconcertante. A maioria dos homens, especialmente homens como Marcos, teria mentido, teria suavizado o desconforto com charme e meia-verdades. Renan simplesmente afirmou os fatos e deixou que ela decidisse o que fazer com eles. Então estamos os dois arriscando, disse Juliana devagar. Você está me confiando o suficiente para ser interessante, e eu estou confiando que você não é um serial killer. Uma avaliação justa. A expressão de Renan ficou pensativa. Embora eu deva esclarecer que não vou te machucar, Juliana. O que quer que eu seja, o que quer que eu faça, você está segura comigo. Preciso que você acredite nisso. Por que eu deveria? Não te conheço. Não. Mas você veio assim mesmo, o que sugere que os seus instintos estão te dizendo algo que a sua mente racional está tentando ignorar. Os olhos dele encontraram os dela de forma direta e sustentada. O que os seus instintos dizem sobre mim? Juliana considerou a pergunta com seriedade. Os instintos dela haviam falhado com Marcos de um jeito catastrófico. Ela havia ignorado cada sinal de alerta, cada bandeira vermelha, convencida de que amor e confiança eram a mesma coisa. Mas isso era diferente. Renan não estava performando charme nem fazendo promessas. Ele estava presente, contido, honesto sobre os limites do que podia compartilhar. Os meus instintos dizem que você é perigoso, ela admitiu. Mas não para mim, não intencionalmente. Uma avaliação precisa. Renan recostou levemente na cadeira, estudando o rosto dela com aquela concentração intensa. Quero saber sobre você, Juliana. Não a versão sanitizada que as pessoas oferecem a estranhos. A história real. Por que medicina de emergência? Por que você confiou no seu ex-marido? O que te assusta e o que você ainda quer? As perguntas eram invasivas, pessoais, exatamente o tipo que ela normalmente desviava com humor ou com generalidades vagas. Mas havia algo na diretividade de Renan que convidava a honestidade em troca. Juliana tomou um gole de vinho, deixando-o queimar suavemente antes de falar. Entrei na enfermagem porque queria consertar coisas, disse ela, surpreendendo a si mesma com o quanto aquilo era verdade. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 17 anos. Câncer de pâncreas muito agressivo. Eu assisti ela se deteriorar num hospital onde os enfermeiros estavam sobrecarregados e os médicos eram dismissivos. Pensei que se eu pudesse me tornar alguém que de fato cuidasse, que de fato prestasse atenção, eu poderia evitar que outras famílias se sentissem tão impotentes. Renan ouviu sem interromper, a atenção absoluta.
Conheci o Marcos durante o primeiro ano da especialização. Ele era carismático, ambicioso, tudo o que a minha mãe teria querido para mim. Ele me fazia sentir vista, especial, como se eu fosse a pessoa mais importante no mundo dele. Juliana deixou uma pausa. Eu estava tão desesperada para ser amada depois de perdê-la que não percebi como ele controlava cada decisão, cada amizade, cada real. Quando percebi o que estava acontecendo, já estava envergonhada demais para pedir ajuda e endividada demais para sair. Abuso financeiro é uma gaiola feita de números, disse Renan com quietude. Muito eficaz, muito cruel. Ele falou com a certeza de alguém que entendia dinâmicas de poder de maneira profunda e íntima. O seu ex-marido sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia, concordou Juliana. E o pior é que todo mundo acha que eu deveria ter percebido antes. Deveria ter me protegido. Deveria ter sido clarividente? Renan interrompeu, uma borda na voz. Antecipado manipulação de alguém que afirmava te amar? Pessoas que nunca experimentaram abuso sistemático não entendem como ele funciona. Elas julgam da segurança do retrospecto e assumem que teriam sido mais espertas, mais fortes, mais atentas. O maxilar dele ficou levemente tenso. Estão erradas. A convicção na voz dele fez Juliana olhar de perto. Você fala como alguém que entende isso de forma bastante pessoal. Entendo dinâmicas de poder, disse Renan com cuidado. Como são construídas, como são mantidas, como são quebradas. Faz parte do que eu faço. Antes que Juliana pudesse pressionar mais, o sommelier retornou com o primeiro prato, algo delicado e artisticamente disposto que ela não saberia nomear nem por obrigação. Ela esperou até ficarem sozinhos novamente antes de falar. Sua vez, disse ela, erguendo o garfo. Você sabe o meu estrago. Qual é o seu? O sorriso de Renan foi afiado e breve. Cresci em Porto Alegre durante um período muito complicado. Meu pai trabalhava com importação e exportação. Um eufemismo educado para alguém que movia mercadorias por fronteiras que governos preferiam manter estáticas. Ele me ensinou que poder não é sobre força. É sobre entender o que as pessoas querem e controlar o acesso delas a isso. Essa é uma filosofia muito específica. É uma filosofia muito eficaz. Renan comeu com a mesma precisão controlada que trazia a tudo o mais. Meu pai fez inimigos. Também fez fortunas. Quando eu tinha 18 anos, esses inimigos o encontraram. Minha mãe e eu sobrevivemos porque entendemos o valor de ser invisível, quando necessário e perigoso quando preciso. A menção casual à violência, à perda, à sobrevivência, pousou entre eles como algo físico. Juliana pousou o garfo, o apetite momentaneamente suspenso. Me desculpa, ela disse, palavras inadequadas para um trauma óbvio. Não se desculpe. Ensinou lições valiosas sobre confiança, lealdade e as consequências da fraqueza. A expressão de Renan permaneceu neutra, mas algo cintilou nos olhos escuros. Vim para Curitiba sem nada. Construí o que tenho agora através de observação cuidadosa e ação estratégica. Não me desculpo pelos meus métodos, mas também não finjo que eles são gentis. O que exatamente você faz, Renan? Juliana perguntou, a voz quase um sussurro. Ele encontrou o olhar dela diretamente, e naquele momento ela viu algo predatório e honesto coexistindo nos traços dele. Resolvo problemas para pessoas que podem pagar pelos meus serviços. Às vezes esses problemas são financeiros, dívidas ruins, negociações complicadas, aquisições que requerem manejo delicado. Às vezes são mais pessoais. Pessoas que precisam ser convencidas a mudar de comportamento, a honrar obrigações, a entender que certas ações têm certas consequências. Você está falando de intimidação. Estou falando de execução. Renan não desviou o olhar, não suavizou a verdade. Opero em espaços onde a lei é lenta, ineficaz ou simplesmente não se aplica. Garanto que pessoas honrem os seus acordos e entendam o custo da traição. Não vendo drogas. Não trafico seres humanos. Não prejo inocentes. Mas garanto consequências quando o sistema legal falha em fazê-lo. Como o meu ex-marido,
disse Juliana devagar, a compreensão chegando. Quando você o confrontou ontem à noite, ele reconheceu algo em você que o assustou mais do que qualquer lei jamais poderia. Homens como Marcos Pereira entendem poder, disse Renan. Eles o exercem contra os vulneráveis e recuam diante de qualquer um que corresponda à força deles. Eu correspondi e superei. Ele pausou. Ele não vai te incomodar mais. Como você pode ter certeza? Porque me certifiquei de deixar isso muito claro antes de você chegar esta noite. O tom de Renan permaneceu conversacional, mas os olhos ficaram frios de uma maneira que Juliana sentiu na espinha. O seu ex-marido recebeu uma visita de um associado meu. Foi mostrada a ele documentação de cada transação fraudulenta, cada assinatura forjada, cada responsabilidade legal que ele acumulou. Foi dada a ele uma escolha: devolver o que ele roubou de você e desaparecer da sua vida completamente, ou enfrentar consequências que fariam a prisão parecer uma opção agradável. As mãos de Juliana começaram a tremer. Ela pousou a taça de vinho antes de derrubá-la. Você o investigou em menos de 24 horas. Tenho recursos. Renan disse isso simplesmente como se investigações abrangentes e intimidação fossem respostas absolutamente razoáveis ao problema de uma estranha. O seu ex-marido é exatamente o que eu suspeitava: um covarde e um vigarista que deixou um rastro de vítimas em pelo menos 2 estados. Ele não vai arriscar a exposição por continuar te assediando. Renan, a voz de Juliana falhou. Você não precisava fazer isso. Eu sei. Ele estendeu a mão através da mesa, cobrindo a mão dela com a sua com uma gentileza inesperada, que contrastava completamente com tudo o mais que ele havia acabado de descrever. Eu quis. Você pediu ajuda a um estranho e eu tenho os meios para oferecê-la. Considere um gesto de boa fé. Boa fé em direção a quê? A qualquer coisa que isso venha a se tornar. O polegar de Renan passou pelos nós dos dedos dela, o toque enviando eletricidade pelo braço. Estou interessado em você, Juliana. Não porque você está quebrada ou vulnerável ou precisa de resgate. Estou interessado porque você caminhou até um estranho num momento de desespero e teve a clareza de pedir exatamente o que precisava. Esse tipo de precisão é raro. A garganta de Juliana ficou apertada de uma maneira que ela não conseguia atribuir apenas ao vinho, ou ao jantar, ou ao ambiente elegante ao redor. Havia algo na maneira como Renan a olhava, com aquela atenção total e avaliadora, que a fazia sentir simultaneamente exposta e protegida, como se ele pudesse enxergar cada parte quebrada dela e tivesse decidido que o conjunto ainda valia alguma coisa. Ela não sabia o que fazer com isso. 3 anos ao lado de Marcos haviam ensinado a ela que ser vista significava ser vulnerável, que a atenção de um homem era sempre o prelúdio de alguma forma de extração. Renan não parecia estar extraindo nada. Parecia estar estranhamente oferecendo. Você é muito direto, disse ela finalmente porque precisava dizer alguma coisa. A vida é curta demais para rodeios, respondeu Renan, retirando a mão com a mesma calma com que a havia colocado. Você preferiria que eu fingisse que esta é apenas uma conversa casual entre conhecidos? Preferiria entender o que exatamente você está propondo. Sua companhia, a possibilidade de te conhecer melhor. Nada que você não queira dar. Renan voltou ao prato como se estivesse discutindo algo ordinário, a postura completamente relaxada. Não tenho interesse em pessoas que não querem estar perto de mim, Juliana. Se em algum momento você decidir que isso não é o que quer, você diz e eu aceito. Sem drama, sem consequência. Era exatamente o oposto de como Marcos havia operado, que tornava cada tentativa de saída uma negociação dolorosa, cada expressão de desconforto uma acusação velada contra a lealdade dela. A transparência de Renan era quase desorientadora na sua simplicidade. Por que eu deveria acreditar nisso? Perguntou Juliana. Não tem nenhuma razão imediata para acreditar, concordou ele. A confiança se constrói com tempo e evidência, não com promessas. Estou apenas te dizendo como funciono. O que você faz com essa informação é inteiramente seu. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, um silêncio que não era incômodo, mas que havia se tornado pensativo.
cada um processando o peso do que havia sido dito. O jantar era extraordinário, cada prato uma progressão cuidadosa de sabores que Juliana conseguia apreciar, mesmo através da névoa dos seus próprios pensamentos. Ela não estava acostumada a ser tratada assim. Não o restaurante em si, embora aquilo também fosse fora de qualquer experiência recente dela, mas a atenção, a consideração genuína, a sensação de que a pessoa sentada à mesa com ela estava de fato interessada no que ela pensava e sentia e queria. "Posso te perguntar uma coisa?", disse Juliana quando o sommelier recolheu os pratos do segundo curso. "Pode perguntar qualquer coisa. Não prometo responder tudo." "Justo?", ela pausou organizando a pergunta. "Você disse que não prejudica inocentes. Como você define inocente?" O olhar de Renan ficou apreciativo, como se ela houvesse passado em algum teste sem saber que estava sendo testada. Alguém que não escolheu conscientemente se envolver em algo que viola outra pessoa. Alguém que foi vítima em vez de agente. Ele inclinou a cabeça levemente. "Pessoas como você, que foram alvo por causa de qualidades genuínas, não por falhas, e as pessoas que você trabalha contra, fizeram escolhas. Sabiam as regras, escolheram quebrá-las, e agora enfrentam as consequências." Renan disse isso sem hesitação, sem qualquer sinal de peso moral. Para ele, era simplesmente a estrutura do mundo como funcionava. "Não sou o sistema judiciário, Juliana. Não tenho júri nem processo, mas também não ajo sem razão ou sem evidência. Tenho os meus próprios critérios. E eles nunca falharam?" Uma pausa mínima. A primeira hesitação real que ela havia notado nele. "Cometi erros. Todo mundo comete." A voz ficou levemente mais grave. "Aprendi com eles de maneiras que não gostaria de ter precisado aprender. Mas não, os meus critérios fundamentais nunca me levaram a machucar alguém que não merecia o que recebeu." Juliana acreditou nele. Não porque tinha certeza de que era verdade, mas porque havia algo na maneira como ele disse, sem ornamentação nem defesa excessiva, que soava como alguém que havia feito as pazes com o que era, ao invés de tentar convencer os outros de que era algo diferente. Era estranhamente a coisa mais honesta que qualquer homem havia dito para ela em anos. O jantar continuou por mais 2 horas. Eles falaram sobre Porto Alegre na infância de Renan, sobre a mãe de Juliana e os anos de enfermagem, sobre livros e sobre a estranheza de construir uma vida num país que parecia se reinventar constantemente. Renan fazia perguntas com uma precisão que sugeria que ele de terno ouvia as respostas. Não apenas esperava a oportunidade de falar sobre si mesmo. Era um contraste tão marcante com os anos ao lado de Marcos, que Juliana teve que se lembrar várias vezes de não comparar, de simplesmente estar presente naquele jantar, sem carregá-lo com o peso de tudo que havia acontecido antes. "Agora é o momento em que preciso parar e te pedir uma coisa e prometo que vale a pena. Se você chegou até aqui na história de Juliana e Renan, clique em se inscrever agora para não perder o que vem a seguir, porque o melhor ainda está por vir. E me conta nos comentários. Você acreditaria num homem como Renan? Você daria uma segunda chance para o amor depois de ter sido traída desse jeito? Quero muito ler a sua resposta lá embaixo, porque essa comunidade é construída de histórias reais, e a sua importa." Quando o motorista a deixou na frente do prédio perto das 22 horas, Juliana ficou parada na calçada por um momento, olhando para as janelas acesas do apartamento, que logo deixaria de ser dela, sentindo o contraste esquisito entre o mundo que existia aqui fora e o que havia existido dentro daquele restaurante nas últimas horas. O celular vibrou. Renan, naturalmente. "Obrigado pela companhia esta noite, durma bem." Ela digitou a resposta com um sorriso que não havia planejado. "Obrigada pelo jantar e por tudo mais." A resposta veio em segundos. "Ainda há muito mais, se você quiser." Juliana não respondeu imediatamente. Subiu as escadas, abriu a porta, despregou o aviso de despejo que estava começando a ondular nas bordas com a umidade do outono. As contas ainda estavam na bancada. O apartamento ainda estava vazio demais. Mas algo havia mudado. Algum eixo interno havia se deslocado de uma posição de derrota para uma que ainda não tinha nome.
mas que se sentia como o começo de algo, em vez do fim de tudo. Ela digitou a resposta às 11 da noite, deitada na cama com o teto para cima. Eu quero. Nas 3 semanas seguintes, Renan foi uma presença constante e cuidadosa na vida de Juliana, de uma maneira que ela não havia antecipado e não sabia ao certo como processar. Ele não se impôs. Não tentou acelerar nada. Apareceu nas bordas da sua vida com uma consistência tranquila, que era o oposto de tudo que Marcos havia sido, um homem que havia preenchido todos os espaços disponíveis e depois cobrado por cada milímetro que havia ocupado. Renan mandava mensagem de manhã cedo, breve e sem exigência de resposta imediata. Às vezes mandava um artigo sobre medicina de emergência que havia lido. Às vezes apenas uma frase sobre algo que havia observado no dia. Nos dias em que ela trabalhava turnos duplos, havia uma refeição esperando na portaria do prédio quando ela chegava. Nunca algo exuberante, sempre algo reconfortante. Sopa em noite de chuva. Pão de queijo numa manhã de segunda-feira. A consistência simples de alguém que presta atenção. Eles se viram pessoalmente 3 vezes naquelas semanas. Uma vez em um café tranquilo perto do hospital, onde Renan chegou com 10 minutos de adianto e ficou de pé quando ela entrou, como se aquilo fosse completamente natural. Uma vez em uma caminhada pelo Parque Taquaral em um domingo à tarde quando Juliana tinha folga e o céu estava cor de cobre com o outono. Uma vez num cinema, onde Renan escolheu um filme que ela havia mencionado casualmente querer ver 2 semanas antes, sem fazer cerimônia sobre ter lembrado. Em nenhum desses encontros ele pressionou por mais do que ela estava disposta a dar. Não havia urgência nos gestos dele, nenhuma expectativa velada que ela sentisse precisar corresponder. Havia apenas presença, atenção e aquela qualidade específica de alguém que possui tempo e escolhe gastar parte dele com você. Para uma mulher que havia passado 3 anos sendo sistematicamente diminuída, a experiência era simultaneamente a coisa mais simples e mais avassaladora do mundo. Foi na 4ª semana que as coisas ficaram complicadas. Juliana estava saindo do hospital às 21 horas depois de um turno que havia se estendido por causa de um engavetamento na rodovia. Ela estava cansada do tipo de cansaço que vai até os ossos, a bolsa pesada no ombro, os pés protestando a cada passo no asfalto frio do estacionamento. Ela ouviu os passos atrás dela antes de ouvir a voz. Mas quando a voz chegou, ele reconheceu imediatamente. Juliana. Ela se virou devagar. Marcos estava encostado no carro dela, ou no carro que havia sido dela e estava na iminência de ser recolhido pela financeira, com uma expressão que ela conhecia bem demais. Não era raiva aberta. Era aquela versão fria e calculada que sempre havia sido mais assustadora do que os gritos. Você me fez isso, disse ele, a voz baixa e controlada. Aquele homem. Você me mandou aquele homem. Não sei do que você está falando. As mãos de Juliana ficaram frias, mas a voz saiu firme, e ela ficou surpresa com isso. Sabe sim. Marcos deu um passo em direção a ela. Quem é ele? Porque seja lá quem for, não tem ideia com quem está lidando. Acho que é você que não tem ideia, disse Juliana, e surpreendeu a si mesma com o quanto acreditava naquilo. Vai embora, Marcos. Você acha que ele vai te proteger para sempre? Acha que... Tentar. A voz veio de atrás de Juliana, tranquila e absolutamente terminal. Ela se virou para encontrar Renan a 2 metros deles, as mãos nos bolsos do casaco, a expressão completamente neutra. Ela não sabia como ele estava ali. Depois ele explicaria simplesmente que havia alguém de olho nela naqueles primeiros meses. Não por desconfiança dela, mas porque homens como Marcos Pereira eram previsíveis na sua imprevisibilidade. Tivemos uma conversa, disse Renan para Marcos, a voz carregando aquela qualidade específica que não precisava de volume para pesar. Você recebeu instruções claras. Está escolhendo ignorá-las. Ele pausou. Isso foi um erro. Marcos abriu a boca, fechou. A raiva no rosto dele lutou contra algo mais primário, o mesmo medo que Juliana havia visto no salão noir, amplificado agora pelo contexto, pelo estacionamento escuro, pela calma absoluta de Renan, que era infinitamente mais ameaçadora
do que qualquer grito jamais poderia ser. Você tem uma oportunidade de ir embora agora e honrar o que foi acordado, continuou Renan. Se voltar a aparecer no caminho dela, em qualquer forma, presencial, digital, por interposta pessoa, o que foi acordado deixa de ser relevante. E o que acontece a seguir fica inteiramente por conta das suas próprias escolhas. A pausa foi calculada e perfeita. Entendeu? Marcos entendeu. Juliana viu no exato momento em que aconteceu, algo saindo dos ombros do ex-marido. Não a raiva, mas a ilusão de que ainda havia algum poder que ele poderia exercer aqui. Ele foi embora sem dizer mais nada. Os passos rápidos no asfalto até desaparecerem no escuro do estacionamento. Renan ficou onde estava até o carro de Marcos sair do estacionamento. Só então caminhou até Juliana com passos calmos. Você está bem? Sim. E era verdade. Ela estava tremendo levemente com adrenalina. Mas por baixo disso havia algo sólido. Uma certeza que não havia estado presente em nenhum dos confrontos com Marcos durante o casamento. Você estava me vigiando. Estava te protegendo. A distinção era importante na voz dele. Você pode estar com raiva disso se quiser. É uma reação completamente razoável. Juliana pensou por um momento. Testou a raiva, procurou por ela. Encontrou, no lugar dela, algo que reconhecia como alívio, e algo mais complicado. Uma gratidão que vinha misturada com a consciência de que estava se acostumando a uma forma de cuidado que existia num mundo muito diferente do que ela havia habitado até então. Não estou com raiva, disse ela finalmente. Mas vamos precisar conversar sobre limites. Concordo. Renan disse isso sem defensividade. Amanhã, se você quiser. Esta noite, deixa eu te levar para casa. Ela deixou. A conversa sobre limites aconteceu no dia seguinte, numa tarde de sábado em que Campinas estava coberta por uma garoa fina e insistente, que tornava tudo cinza e íntimo ao mesmo tempo. Renan apareceu no apartamento de Juliana pela primeira vez, trazendo café e pão de queijo numa sacola simples, sem fazer nenhum comentário sobre o estado do lugar, sobre as caixas já meio arrumadas nos cantos, ou sobre o aviso de despejo que ela havia deixado sobre a bancada sem querer. Ele entrou, pousou as coisas na mesa, sentou na cadeira que ela indicou e esperou. Juliana ficou em pé por um momento, organizando os pensamentos. Eu não gosto de ser vigiada sem saber, começou ela, mesmo que a intenção seja boa, especialmente por causa disso. Ela pausou. Passei 3 anos com um homem que controlava onde eu ia, com quem eu falava, quanto eu gastava. Não vou entrar em outra situação onde alguém decide o que é bom para mim sem me consultar. Justo, disse Renan sem hesitação. Não vou argumentar contra isso. Não acabei. Ela cruzou os braços. Ao mesmo tempo, entendo por que você fez. E sei que se não tivesse feito, a cena de ontem podia ter sido muito pior. A honestidade custou alguma coisa, mas ela insistiu nela. Então estou pedindo que, daqui para frente, você me consulte antes. Se achar que há um risco real, você me fala. Me dá a opção de concordar ou discordar. Trata isso como uma decisão que envolve as duas pessoas. Renan ficou em silêncio por alguns segundos. Não o silêncio de alguém formulando uma objeção, mas o de alguém realmente considerando. Posso fazer isso, disse ele. Há situações em que a janela de tempo não permite consulta prévia, e nesses casos vou agir e explicar depois. Mas concordo com o princípio. E se eu discordar da avaliação de risco? Então vamos discutir até chegar num ponto que funcione para os dois. Ele disse isso como se fosse óbvio. Não sou o seu pai nem o seu chefe, Juliana. Sou alguém que se importa com o que acontece com você. Há uma diferença. Ela descruzou os braços. Pegou o café que ele havia trazido, sentou na cadeira em frente a ele e ficaram assim por um momento, apenas bebendo café com a garoa batendo nas janelas, num silêncio que havia se transformado gradualmente de tenso para algo mais próximo de confortável. Vou ter que sair do apartamento em 2 semanas, disse Juliana depois de um tempo. Ainda não encontrei lugar dentro do orçamento que eu tenho. Eu sei, disse Renan.
Encontrei 3 opções que podem funcionar para você. Lugares decentes, próximos ao hospital, dentro do que você pode pagar agora. Ele puxou o celular e deslizou pela tela antes de passar o aparelho para ela. Sem obrigação, só informação se você quiser. Juliana olhou para as 3 opções. Eram boas, genuinamente boas, melhores do que qualquer coisa que ela havia conseguido nos seus próprios rastreamentos das últimas semanas. Você pesquisou isso por mim. Tentar. Sem me perguntar antes. Isso cai na categoria de oferecer informação, não de tomar decisão por você. Havia uma leve curva nos cantos da boca dele. Você é livre para ignorar completamente e encontrar o seu próprio lugar. Ela riu, brevemente e com genuinidade. Você é muito irritante, sabia? Já ouvi isso antes. O sorriso chegou aos olhos dessa vez, e era diferente do que ela havia visto até então, mais aberto, menos contido. O sorriso de alguém que está se permitindo relaxar a guarda por um momento. Ela arquivou aquela expressão mentalmente, decidindo que queria ver mais dela. Nas semanas que se seguiram, Juliana se mudou para um dos apartamentos que Renan havia encontrado, um lugar no bairro Cambuí, com janelas grandes e uma cozinha que funcionava de verdade, e uma sensação de começo que ela não havia esperado encontrar em nenhum lugar novo. Renan havia feito a mudança acontecer de forma prática e discreta, sem transformar aquilo numa demonstração de poder ou num favor que ela precisaria pagar de volta. Ele simplesmente havia aparecido com 2 homens no dia combinado, supervisionado o carregamento das caixas, com a eficiência tranquila de alguém que organiza logísticas complicadas antes do café, e depois havia ido embora sem ficar para o jantar, porque ela havia dito que precisava de uma noite só para respirar no novo espaço. Isso também era diferente. Marcos nunca teria saído. Teria encontrado uma razão para ficar, uma maneira de transformar o espaço de Juliana no espaço deles, antes mesmo que ela pudesse decidir se queria compartilhá-lo. Renan foi embora porque ela pediu, e mandou mensagem apenas para dizer que o novo endereço ficava bem nela, o que Juliana achou engraçado e guardou junto com o sorriso aberto numa pasta mental que estava crescendo mais rápido do que ela havia planejado. O relacionamento deles avançou da maneira que as coisas boas avançam, quando nenhuma das 2 pessoas está tentando forçar um ritmo, gradualmente, e depois de repente, com cada encontro adicionando uma camada de familiaridade que tornava o seguinte mais fácil e mais natural. Eles descobriram que tinham opiniões divergentes sobre música, que Renan tomava café sem açúcar e considerava qualquer coisa diferente disso uma concessão desnecessária, e que Juliana podia passar horas lendo sem sentir necessidade de preencher o silêncio, o que Renan encontrou, segundo ele próprio, profundamente refrescante numa pessoa. Ela aprendeu a ler os humores dele pela postura, o que era diferente de aprender a gerenciar os humores de Marcos com medo. Quando Renan estava trazendo o peso do trabalho consigo, o ombro direito ficava levemente mais tenso, o olhar mais interno, as respostas um pouco mais curtas. Ela havia aprendido a não pressionar nesses momentos, não por medo do que aconteceria se pressionasse, mas porque ele havia dito no início que havia coisas que ele processava sozinho, e havia pedido a mesma consideração que dava a ela quando ela precisava de espaço. Era uma troca equitativa num relacionamento que havia sido construído, desde o início, sobre trocas equitativas. Mas havia momentos em que o trabalho de Renan vazava para o espaço deles de maneiras que ela não conseguia completamente ignorar. Houve a noite em que ele apareceu mais tarde do que havia dito, com um corte na mão que havia sido cuidado, mas não por um médico. E ela havia limpo e enfaixado sem perguntar e ele havia agradecido sem explicar. E eles haviam ficado em silêncio na cozinha dela por meia hora depois disso, cada um processando a extensão do acordo implícito que estavam fazendo. Houve a manhã em que ela acordou cedo para um plantão e percebeu que havia um homem sentado num carro do outro lado da rua, um homem diferente dos que havia visto antes, e que quando ela saiu, o homem a cumprimentou com um aceno sutil que dizia, sem palavras, que sabia quem ela era e por que estava ali. Ela havia mencionado para Renan naquela tarde. Ele havia dito que podia pedir que parassem se ela preferisse. Ela havia ficado em silêncio por um longo momento,
e então dito que não, que podia viver com aquilo desde que soubesse que estava acontecendo. E ele havia concordado, e nenhum dos dois havia chamado aquilo pelo nome que era que ela havia aceitado uma parte do mundo dele, em troca de uma segurança que o mundo convencional havia falhado em oferecer. 2 meses depois do jantar no restaurante sem placa, Marcos transferiu R$58 mil para a conta de Juliana via ordem judicial emitida num acordo extrajudicial, que o advogado dela nem havia iniciado. A documentação chegou por e-mail numa manhã de terça-feira enquanto ela estava entre pacientes, e ela teve que sentar no corredor do hospital por 5 minutos completos, processando o número na tela do celular. Quando ligou para Renan, ele atendeu no segundo toque. Vi, disse ele antes que ela falasse. O acordo foi honrado. Você fez isso. Apresentei as consequências claramente. Ele fez a escolha certa. A voz dele era calma e prática. O dinheiro é seu. O que você faz com ele é completamente sua decisão. Juliana sabia o que fazer com ele. Havia sabido por 3 anos. Ela matriculou-se de volta no programa de especialização na semana seguinte. Pagou o primeiro semestre à vista e ficou sentada com o comprovante de matrícula na mão por um longo tempo, num silêncio que não era vazio, mas era repleto de coisas que não tinham palavras suficientemente exatas. Renan havia mandado uma mensagem simples quando ela contou. Sempre soube que você faria isso. 3 palavras que valiam mais do que qualquer discurso que ele poderia ter feito. O Natal chegou com aquela qualidade específica que as festas têm quando você está reconstruindo uma vida, ao mesmo tempo mais quieto e mais precioso do que os que vieram antes. Renan havia sido convidado para a ceia da família de Juliana em Campinas, um apartamento pequeno da tia Daisy que havia criado Juliana depois da morte da mãe. Uma mulher de 60 e poucos anos que olhou para Renan por aproximadamente 45 segundos na porta, e então disse, com a franqueza direta que era sua marca registrada: "Você parece perigoso." E Renan havia respondido sem perder o ritmo: "Tenho sido descrito assim." E a tia Daisy havia considerado aquilo por um momento antes de dizer: "Bom, ela precisava de alguém que não tivesse medo de nada." Juliana havia ficado vermelha. Renan havia ficado com aquele sorriso que chegava aos olhos. A ceia foi barulhenta e calorosa, e cheia dos primos pequenos da tia Daisy, que queriam saber quem era aquele homem sério que comia o pernil com educação excessiva. Renan havia jogado pacientemente com as crianças depois da sobremesa, sem dar importância para o nível de caos que isso envolvia. E Juliana havia observado aquilo de longe com uma sensação no peito que ela ainda estava aprendendo a não ter medo de sentir. Na volta para o apartamento dela, tarde da noite com a cidade quieta e as ruas vazias, Renan havia dito de forma completamente casual enquanto dirigia: "A sua tia é extraordinária." "Ela assustou você?" "Não." Uma pausa. "Me fez pensar em como teria sido ter alguém assim quando eu era mais novo." Ele não elaborou, e Juliana não pressionou. Mas a frase ficou com ela, adicionando mais uma camada ao entendimento que estava construindo daquele homem que havia aprendido tão cedo que o mundo era um lugar que exigia dureza, e que ainda carregava isso como segunda pele enquanto aprendia, devagar e a contragosto, que havia espaços onde dureza não era o que a situação pedia. Ela dormiu naquela noite com a sensação de que havia dado um passo que não voltaria atrás. Não de desespero, não de necessidade, não por falta de opção. Por escolha deliberada, com os olhos abertos para tudo o que aquela escolha implicava. Era diferente de qualquer coisa que havia sentido com Marcos, que havia sempre carregado a qualidade turva de algo construído sobre informação incompleta. Com Renan, ela sabia exatamente quem ele era dentro dos limites do que ele havia escolhido compartilhar, e havia decidido que esse homem, com toda a sua complexidade e os seus espaços sombrios, era alguém com quem ela queria construir algo. O ano novo chegou com uma festa pequena no apartamento dele, o primeiro lugar de Renan que ela havia visitado, um andar alto num prédio do centro de Campinas, com janelas que davam para a cidade inteira. O lugar era exatamente o que ela havia imaginado, espartano e preciso, cada objeto com uma razão para existir onde estava,
sem excesso, sem acúmulo. Havia uma estante inteira de livros que ela passou meia hora examinando, enquanto ele preparava alguma coisa na cozinha, identificando os títulos como pistas de um enigma que estava resolvendo gradualmente. Filosofia, história, teoria econômica, 2 romances que ela não havia esperado encontrar ali, e uma fotografia emoldurada que era a única coisa pessoal no aposento, 2 adultos e um adolescente numa praia. O mar ao fundo, a luz do entardecer sobre os 3. Ela reconheceu Renan pelo porte antes de reconhecer pelos traços. Ao lado dele, uma mulher de rosto bonito e sorriso cansado que tinha os mesmos olhos escuros que ele. A mãe, provavelmente. O homem ao lado deles, mais velho, com uma mão no ombro de cada um dos 2, olhava não para a câmera, mas para o horizonte. Aquele era meu pai, disse Renan atrás dela, e ela não havia ouvido ele se aproximar. Porto Alegre, 3 meses antes. Ela não precisou perguntar antes de quê. Ele parece estar olhando para algo que os outros não viam. Sempre estava. Renan ficou ao lado dela, olhando para a foto com uma expressão que era o máximo de abertura que ela havia visto nele até então. Eu tinha visão periférica para ameaças que a maioria das pessoas só percebia quando já era tarde. Me ensinou a fazer o mesmo. Uma pausa. Às vezes me pergunto se aquilo o salvou ou o matou, porque nos 2 casos a resposta é sim. Juliana não disse nada. Pousou a mão no braço dele, levemente, e ficou ali com ele olhando para a foto por um momento, que não precisava de palavras para ser completo. Renan cobriu a mão dela com a sua, o gesto simples e pesado de significado, e ela entendeu que havia acabado de receber algo que ele não entregava facilmente. Um fragmento real do interior dele. Não a performance de poder ou a tranquilidade calculada, mas a coisa que havia embaixo de tudo isso. Obrigada por me mostrar, disse ela finalmente. Obrigada por olhar, respondeu ele. O ano que se seguiu foi o mais estranho e o mais completo que Juliana havia vivido em muito tempo. Estranho porque ela estava aprendendo a habitar simultaneamente 2 mundos que não se comunicavam. O hospital com seus protocolos e sua hierarquia, e sua linguagem de laudos e procedimentos, e a vida ao lado de Renan, que obedecia a uma lógica completamente diferente, onde o poder era medido em lealdades e em informações, e em quem sabia o que sobre quem. Completo porque pela primeira vez desde antes do casamento com Marcos, ela sentia que estava sendo inteiramente ela mesma, em vez de uma versão reduzida de si mesma, que cabia no espaço que outra pessoa havia designado para ela. A especialização avançava bem. Ela havia descoberto que os 3 anos afastada não haviam apagado o que sabia, apenas coberto com uma camada de insegurança que foi se dissolvendo à medida que ela voltava ao ritmo dos estudos. A professora orientadora havia comentado, no final do 1º semestre, que Juliana tinha uma maneira de articular o raciocínio clínico que era incomum, uma clareza que vinha de quem havia trabalhado na prática antes de voltar para a teoria. Juliana havia levado aquele comentário para casa e ficado com ele por dias, não com a ansiedade de quem precisa de validação externa para acreditar em si mesma, mas com a satisfação quieta de alguém reconhecendo algo que sempre soube, mas havia perdido o acesso temporariamente. Renan acompanhou aquele processo com o tipo de interesse que ela havia aprendido a distinguir do interesse performático que Marcos demonstrava antes de usá-lo como moeda. Ele fazia perguntas reais sobre o que ela estava estudando, não para impressionar nem para criar uma intimidade artificial, mas porque era genuinamente curioso sobre como a medicina funcionava, sobre as decisões que precisavam ser tomadas em frações de segundo na sala de emergência, sobre o custo humano de um sistema que pedia tanto das pessoas que o operavam. Havia noites em que ela chegava do hospital com algum caso que a havia afetado mais do que o habitual. E Renan simplesmente ouvia, sem tentar consertar, sem minimizar, com a atenção total que era uma das coisas mais constantes nele. Havia também noites em que era ele quem chegava carregando algo pesado, e Juliana havia aprendido a reconhecer aquilo e a oferecer o mesmo tipo de presença que ele oferecia para ela. Nem sempre era fácil.
Havia uma parte dela que ainda esperava pelo momento em que aquele cuidado viria acompanhado de uma conta, de uma exigência implícita, do recado de que nada era realmente de graça. Mas o recado nunca chegava, e com o tempo, aquela espera foi sendo substituída por algo mais próximo de confiança genuína, construída não sobre promessas, mas sobre o padrão consistente de como ele havia se comportado em cada situação que havia importado. Houve uma noite em março, quase 8 meses depois da primeira conversa no salão no ar, em que Renan chegou no apartamento dela com uma tensão nos ombros que ela não havia visto antes, o tipo que sugeria que alguma coisa havia saído diferente do planejado. Ele não disse o quê, e ela não perguntou diretamente, mas serviu chá que nenhum dos dois bebeu e ficou sentada ao lado dele no sofá, enquanto a cidade fazia o seu barulho habitual lá fora. Depois de um tempo ele disse: "Perdi um homem hoje. Alguém que trabalhava para mim há 6 anos." Juliana ficou quieta. Ele tomou uma decisão que eu havia dito explicitamente para não tomar. A voz de Renan estava controlada, mas havia algo embaixo do controle. Alguma coisa que ela reconheceu como luto mesmo que não tivesse esse nome para ele. Não posso proteger pessoas de si mesmas. Mas isso não torna mais fácil. Não torna. Ela concordou. Depois de um momento. Como era ele? A pergunta o surpreendeu. Ela viu isso no jeito que os ombros mudaram levemente. Teimoso. Leal demais para o próprio bem. Tinha uma filha de 4 anos em Florianópolis. Uma pausa longa. Vou garantir que a menina tenha o que precisa. Mas não conserta o que aconteceu. Não conserta, disse Juliana. Mas importa. O fato de você fazer isso importa. Renan virou para olhar para ela com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente. Depois. Você é a única pessoa que diz coisas assim para mim, sem querer algo em troca. Você está cercado pelas pessoas erradas então. Estava. Ele disse a correção com simplicidade total, e Juliana sentiu aquilo pousar no peito dela, com um peso que era completamente diferente do peso das coisas dolorosas. Era o peso de algo real, algo que havia crescido de forma orgânica entre duas pessoas que haviam chegado uma à outra por acidente e decidido, cada uma no seu próprio tempo, que o acidente havia valido a pena. Ela dormiu no sofá com a cabeça no ombro dele naquela noite, e nenhum dos dois comentou sobre isso pela manhã, o que era a prova mais clara de que não havia necessidade de comentar. A proposta aconteceu em outubro, exatamente 1 ano depois do salão no ar. Juliana soube antes de chegar ao lugar. Não porque Renan havia dado algum sinal explícito, mas porque havia aprendido a leitura dele suficientemente bem para reconhecer aquela qualidade específica de atenção que ele tinha quando estava fazendo algo que importava. Ele havia ligado mais cedo do que o habitual naquele dia, apenas para perguntar como havia sido o plantão, e a voz carregava aquela leve tensão que ela associava não ao trabalho, mas a algo pessoal, algo em que ele havia investido mais do que estava acostumado a admitir. Ela havia dito que o plantão havia sido bom, e ele havia dito que passaria a buscar ela às 8, e havia algo na brevidade daquilo que ela havia arquivado mentalmente com cuidado. O motorista a buscou no apartamento. Ela havia se vestido com o único vestido elegante que possuía agora, não o azul marinho da entrevista de emprego, mas um vinho escuro que havia comprado 3 meses atrás, num impulso que ela havia justificado para si mesma, de 10 maneiras diferentes, antes de admitir que havia comprado, porque queria ter algo bonito para uma ocasião que não sabia quando viria. Aparentemente a ocasião havia se programado sozinha. O carro parou em frente ao salão no ar. Juliana ficou parada na calçada por um momento olhando para a fachada com os arcos de pedra e as luzes quentes escapando pelas janelas, sentindo o peso completo do que aquele lugar significava, o que havia sido há 1 ano, o quanto havia mudado desde então, o quanto ela havia mudado. Então entrou. O salão estava diferente, vazio de outros clientes, o que ela percebeu imediatamente e que fez algo apertar na garganta. As mesas estavam postas, mas desocupadas, as velas acesas, o quarteto de jazz tocando no canto exatamente como havia tocado na noite em que ela havia atravessado aquela mesma porta desesperada e exausta,
e sem saber que estava prestes a mudar a trajetória da própria vida. A recepcionista conduziu Juliana não para uma mesa, mas para o centro do salão, onde o espaço havia sido ligeiramente aberto, e foi só então que ela viu Renan. Ele estava de pé no meio do salão, não junto a uma mesa, apenas no espaço aberto, sem a contenção habitual, sem a postura calculada que ele carregava no mundo exterior. Estava usando o terno escuro que ela havia visto na primeira noite, o detalhe que ela não havia planejado perceber, mas havia percebido, e havia algo na expressão dele que ela nunca havia visto antes em nenhuma circunstância. Vulnerabilidade. Real, não performática. O rosto de alguém que havia considerado todas as possibilidades e decidido arriscar mesmo assim. Juliana caminhou até ele e ficou a 1 metro de distância, o coração acelerado de uma forma que não era medo, mas que não tinha um nome melhor disponível naquele momento. Você esvaziou o salão, ela disse, porque precisava dizer alguma coisa. Precisava de espaço para falar sem ser interrompido. A voz de Renan estava mais baixa do que o habitual, mais direta, sem nenhuma das camadas de proteção que ele normalmente carregava. Há 1 ano você entrou aqui e pediu ajuda a um estranho. Eu aceitei porque havia algo em você que eu reconheci imediatamente, mas não soube nomear até mais tarde. Ele pausou. Nomeio agora como coragem. A espécie de coragem que não vem de não ter medo, mas de agir mesmo com ele. Juliana não disse nada. Havia aprendido quando ficar quieta e ouvir completamente. Passei a vida inteira construindo sistemas de proteção em volta de tudo que me importava, continuou Renan. Achei que era a única forma de garantir que as coisas que valiam a pena continuassem existindo. Você foi a primeira pessoa que me fez perceber que há uma diferença entre proteger algo e amar algo. Que proteção sem abertura é apenas outro tipo de gaiola. Ele tirou do bolso do casaco uma pequena caixa de veludo e a abriu sem drama, sem joelho no chão, sem cerimônia excessiva, porque ambos sabiam que o momento já era suficientemente real, sem precisar de encenação. O anel era simples e extraordinário ao mesmo tempo, ouro com uma safira escura no centro que captou a luz das velas de uma maneira que fez Juliana prender o fôlego. Não vou prometer que o meu mundo é simples ou seguro, ou que sempre vou tomar as decisões certas. Já te disse desde o início quem eu sou, e você ficou assim mesmo. Uma pausa. Quero que você fique para sempre, casada comigo, construindo algo que não seja perfeito, mas seja honesto. Você quer isso? Ela percebeu em um canto distante da mente que estava com os olhos cheios de lágrimas, o que era inconveniente e completamente inevitável. Havia uma versão de si mesma de 1 ano atrás, sentada num banco de ônibus com R$ 382 na conta e um aviso de despejo na porta, que não teria conseguido imaginar este momento nem numa das suas melhores noites. Essa versão merecia saber que o que vinha depois era isso. Você é a pessoa mais complicada que eu já conheci, disse Juliana, e a voz saiu firme apesar das lágrimas. E também a mais honesta. E sim, ela estendeu a mão. Sim, eu quero. O quarteto de jazz começou a tocar algo suave e inconfundível, quando Renan colocou o anel no dedo dela, e ela reconheceu a música como a mesma que havia tocado na noite em que tudo havia começado, o que era um detalhe que ela guardaria para sempre como prova de que ele havia prestado atenção desde o primeiro momento. Ele puxou ela para dançar sem perguntar, o que era completamente característico dele, e ela foi sem hesitar. O que era completamente característico dela agora. Eles dançaram no salão vazio por um tempo que ela não soube medir, e o mundo fora daquelas paredes com os seus arcos de pedra e as suas velas, e a música do quarteto, era outro problema para outro momento. 2 anos depois, Juliana Fonseca Andrade era assistente médica credenciada no Hospital Regional de Campinas, trabalhando no pronto-socorro onde havia começado, agora com um título diferente e a mesma razão de fundo que havia a levado para lá desde o início. O apartamento do Cambuí havia dado lugar a uma casa que eles haviam escolhido juntos, um processo que havia envolvido mais negociações do que qualquer coisa relacionada ao trabalho de Renan, porque ela tinha opiniões fortes sobre luz natural
e ele tinha opiniões fortes sobre estrutura perimetral. E chegaram a um acordo que satisfazia os dois, o que era a metáfora mais precisa possível para como o casamento funcionava de forma geral. Havia coisas que ela ainda não sabia e que provavelmente nunca saberia. Havia noites em que Renan chegava tarde com o silêncio de quem havia deixado algo pesado do lado de fora da porta. E ela havia aprendido a habitar esse silêncio sem precisar preenchê-lo. Havia decisões que ele tomava no trabalho que ela não perguntava e ele não explicava, dentro dos limites que haviam negociado no início e revisado várias vezes desde então. Havia um equilíbrio que não era perfeito, mas era real. E real era o que ambos haviam escolhido sobre qualquer outra coisa. A tia Daisy havia dito, no casamento civil numa tarde de abril chuvosa com apenas 12 pessoas presentes, que Juliana parecia diferente do que havia parecido em qualquer momento dos últimos 5 anos. Juliana havia perguntado diferente como. A tia havia pensado por um momento e então dito. Inteira. Como se todas as partes estivessem no lugar certo. Era a melhor descrição que Juliana havia ouvido para o que havia mudado. E era exatamente isso. Não que tudo fosse fácil. Não que não houvesse dias difíceis ou semanas pesadas, ou momentos em que o peso do mundo que Renan habitava chegava perto demais, e ela precisava respirar fundo e lembrar que havia escolhido aquilo com clareza, e não por desespero. Era que as partes estavam no lugar certo, que ela era completa dentro de si mesma, e que o que compartilhava com Renan era adição e não dependência. Era o que o Marcos nunca havia entendido, e o que Renan havia entendido desde o início. Que o amor que vale a pena não é o que encontra alguém quebrado e o mantém quebrado para ser necessário. É o que encontra alguém em reconstrução e oferece ferramentas, espaço e a presença constante de alguém que acredita que o resultado será extraordinário, mesmo antes de poder provar. Juliana havia entrado em um bar por acidente em uma noite de outubro, com R$ 382 no banco e a certeza de que o melhor de sua vida estava para trás. Havia pedido uma dança a um estranho perigoso e recebido, sem saber, o começo de tudo que vinha depois. Às vezes, o desespero não é o fim da história. É só onde ela começa. Se você chegou até aqui, quero te deixar com algo que vai além da história de Juliana e Renan. O abuso financeiro que ela viveu é uma realidade silenciosa para milhões de pessoas. A maioria delas inteligente, capaz e amorosa. Exatamente como ela. Não é fraqueza confiar em alguém que você ama. É humanidade. O que é fraqueza é o comportamento de quem usa essa confiança como arma. Juliana não reconstruiu a vida dela porque encontrou alguém que a salvou. Ela reconstruiu porque, num momento de desespero absoluto, escolheu não ficar parada. Pediu ajuda quando precisava. Fez perguntas difíceis. Estabeleceu limites quando a situação exigiu. E não deixou o que havia acontecido antes definir o que podia acontecer depois. Se você está numa situação parecida com a dela, lembra, o dinheiro pode ser recuperado, a carreira pode ser retomada, a confiança pode ser reconstruída. O que não pode ser recuperado é o tempo que você passa convencida de que não merece nada melhor. Você merece. E se essa história tocou em alguma coisa dentro de você, seja no coração, seja num lugar que você ainda está tentando curar, quero muito que você faça parte dessa comunidade. Clica em se inscrever agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova, porque toda semana tem uma história aqui que pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir no momento certo. Deixa nos comentários o que você aprendeu com a Juliana hoje. Foi sobre colocar limites? Sobre recomeçar do zero? Sobre confiar de novo? Cada resposta que você deixa aqui constrói algo real para quem vai ler depois de você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda é possível recomeçar. Você nunca sabe cujo dia você está mudando com isso. Até a próxima história. Eu estarei aqui.